Tá, no último vídeo eu tava muito estressada, mas parece que eu tô muito animadinha. Eu tenho várias anotações no meu caderninho que minha aluna me deu, olha, do Snoopy. Olá, senhores! Meu nome é Alessandra, a biblioteca está aberta! E hoje nós temos um vídeo que eu tô muito animada pra fazer, em que a gente vai discutir alguns temas da transhomocultura. E deixa eu explicar de onde nasceu esse vídeo. Existe um grupo de pesquisadores, né, no Brasil, que é a Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura, a ABET. Pesquisem no Google, pesquisem no Instagram. Tem várias pesquisas sendo feitas no Brasil inteiro em torno de várias questões de gênero e sexualidade. E nós temos pesquisadores da área da psicologia, da área de humanas, da área da literatura, da área de biologia. Eu assisti uma apresentação de uma pesquisadora da biologia intersexo maravilhosa. E eu estava num congresso em Brasília, na UNB, acho que foi final de novembro do ano passado. E eu anotei algumas coisas, e esse vídeo de hoje é para compartilhar um pouco dessas anotações, desses pensamentos. Isso aqui, importante dizer, são minhas anotações, são meus pensamentos, são o que eu tirei do congresso, então eu não estou falando aqui em nome da ABET, eu estou falando aqui em nome meu, Alice Sen, e eu quero trazer várias questões, vão ser vários pontos, a gente vai abordar vários assuntos ao mesmo tempo, e é para realmente dar uma animada em algumas discussões, né? Então, para começar, eu quero começar com uma discussão sobre sodomia. E tem um livro do Alexandre Vidal Porto, maravilhoso, um romance que chama Sodomita, que o Renan Quinalha, o grupo de leitura dele, estava estudando. Inclusive, um beijo, Renan Quinalha. E assim, autografou todos os meus livros, gente, um querido. E aí, eu assisti uma apresentação sobre construção de verdade dentro do discurso. E o tema da sodomia era muito interessante. Porque o que é sodomia, né? Vamos começar por aí. Eu acho que eu abordei isso naquele vídeo História da Sexualidade. Mas a sodomia era oficialmente a ação de sexo anal. Não necessariamente entre dois homens. Mulheres eram acusadas pela Igreja Católica de sodomia. Mas aqui, se a gente pensar no Sares no Carrasco, eu vou deixar essas referências aqui embaixo, eles trabalham com como o sexo anal tem várias criações de sujeito, né? A mulher penetrada, o homem que penetra a mulher, o homem que penetra o homem penetrado. Isso são várias escalas dentro do meio social, né? Mas a questão da construção de verdade surgiu de um ponto muito interessante, que foi o discurso de um sodomita, né, preso por sodomita, com a Inquisição, em que ele falava, olha, eu não sei se eu fui penetrado, se eu penetrei ou se eu ejaculei. E aí você vai jogar pra mim e falar, tia Alice, como que um homem não vai saber se ele penetrou, se ele foi penetrado, nem se ele ejaculou? Pelo amor de Deus. Eu vou te falar, mas o que acontece? Ele tá falando isso para padres da Inquisição. E os padres não podiam admitir que eles sabiam que essa frase não fazia sentido. Porque eles não podiam compreender a fundo o que era a sodomia. É lógico que eles sabiam, mas a gente precisava criar um discurso eclesiástico em que eles não soubessem. Então esse homem meio que se safa, porque aí a sodomia também tem vários níveis, né? Se você era passivo, se você era ativo, se você ejaculou dentro, se você teve sêmen ejaculado dentro de você, era um rolê. E no romance do Alexandre Vidal Porto que eu mencionei é muito interessante porque o cara se safa falando que nunca desperdiçou suas sementes dentro de outro homem. E isso é tipo assim, não, que bom, é isso mesmo. Gente, a Igreja Católica é patética. Agora, algo interessante, que quando se tratava de sexo feminino, havia perguntas por parte desses inquisidores com relação à penetração e ao sexo como se eles entendessem. Então, é um regime de verdade em que esses padres podiam conhecer o sexo heterossexual, mas eram coibidos de não poder falar sobre a construção do sexo entre dois homens. Mas, talvez mais interessante ainda, acontecia quando eles falavam de duas mulheres juntas, porque eles perguntavam se as vulvas se tocavam, como era a penetração de dedos, então mostrava um conhecimento sobre a sexualidade feminina. Agora, o sexo sáfico não era tão punido. Por quê? Porque ele não era entendido como sexo. Uma sociedade que constrói o sexo como algo penetrativo, em que um pênis precisa entrar em algum buraco, não vai entender o sexo sáfico como sexo. Então muitas mulheres sáficas conseguiam se livrar das mãos da Inquisição a partir disso. Olha como o discurso, como essa construção de verdade, não fica só em termos discursivos, né? Ela sempre ecoa dentro da materialidade. Eu achei isso muito interessante. E aí uma outra discussão, você vai virar pra mim e falar, tia Alice,
A gente pode falar de mulheres sáficas, isso não é um termo contemporâneo, a gente pode falar de homens gays no século XV, e aí vão falar, a gente tem que tomar cuidado com anacronismos, a gente tem que usar termos da época para se referir à época. Uai! Mas quando a gente trabalha com textos que falavam sobre negritude, antes da palavra negritude ser inventada lá na Martinica, a gente ainda usa esse termo. A gente fala de escravidão antes de o termo escravidão ser utilizado para se falar daquele regime político. Então, por que quando a gente entra nas questões de dissidências sexuais e de gênero, a gente é coibido a não usar isso em um apagamento histórico para a gente forçar um discurso em que gays, lésbicas, trans, bis não existem até um determinado momento histórico, até ali século XIX, né, Foucault? Interessante, né? A gente pode pensar nisso. Outro ponto que é muito interessante da gente levar em consideração é como não se preserva espaços de memória LGBT. É muito difícil, eu falo isso de pesquisa própria, porque eu estudo literatura gay brasileira. É muito difícil a gente ter arquivos de história dos corpos dissidentes, sabe? Não só porque eles foram destruídos, né, durante o tempo, porque eles foram excluídos do meio social, como se isso nunca tivesse existido, mas também porque não é considerado relevante. E aí eu penso, e aí eu vou fazer aqui, na cara dura, uma crítica a letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu estudo, que a gente tem núcleos de estudos feministas, né, inclusive eu faço parte, um beijo pro povo da Travessias. A gente tem matérias de literatura de autoria feminina, isso no mestrado, eu sou mestra na UFV, a gente tem uma matéria sobre literatura de autoria feminina, e aqui para entrar na UFJF, no PISM, né, que é o programa de ingresso misto, seriado, que os alunos fazem durante o primeiro, segundo e terceiro ano, no terceiro ano do ensino médio, a matéria é literatura homoafetiva. E até onde eu sei, não tem nenhum professor que estuda uma afetividade literária na letras. A gente fala de um certo professor, mas também que seja um. E a gente tem pessoas estudando negritude, pessoas estudando feminino, mas a dissidência sexual é sempre jogada de escanteio, né? E aí, vamos falar sobre as políticas antigênero do Brasil, né? Eu conheci uma professora maravilhosa lá, inclusive, um beijo, Cláudia Reis, do Rio, que contou histórias de alunos trans, que ela tinha alunos crianças trans, como eles eram excluídos do sistema, e como o movimento antigênero é claramente antitrans. Até porque não existe movimento antigênero sem gênero. Né? No momento que a gente quer falar escola sem partido, a gente quer falar não ensinar gênero para as crianças. Gente, as crianças são ensinadas gênero o tempo inteiro. No momento que você tá em casa vestindo sua menininha de rosa e dando boneca para ela, vestindo seu menininho de azul e dando trator para ele, você tá ensinando gênero para essas crianças. Só que o que acontece é que a gente quer um sistema em que o gênero seja imposto de maneira normativa. E qualquer coisa que sai disso não é lugar de criança. A criança não deveria estar vendo essas coisas. Então, o movimento antigênero, que é um movimento antitrans, é claramente generificado. Fora que o direito à educação está muito aliado ali à identidade trans, né? O direito dessas pessoas terem identidade. E a gente ouviu o relato de várias pessoas trans que tinham suas realidades negadas dentro das escolas. Então pensa, se um corpo é oprimido do lado de fora, em casa, e ele vai ser oprimido também dentro da escola, o que acontece com essas pessoas? E aí, quando a gente consegue finalmente cotas para pessoas trans, as pessoas vão falar, pra que cota para pessoa trans? Amor, porque quantas pessoas trans você conhece que são doutoras? E você acha que trans é prostituta porque é isso, né? E viva, toda transexual quer ser prostituta. Tem todo um sistema material que constrói essa realidade e essa possibilidade para essas vidas. O sistema de cotas quer abrir outras oportunidades e possibilitar que essas outras vidas ocupem outros espaços. E, inclusive, eu vou dar um exemplo aqui da UENG, né, a Universidade Estadual de Minas Gerais, criou vagas novas para pessoas trans. São vagas que, se forem ocupadas por pessoas trans, existem. Se não tiver nenhuma pessoa trans querendo ocupar essa vaga não existe. Então não está ocupando o espaço de ninguém dentro da universidade, tá bom? Também não adianta reclamar que seu filhinho de papai que ficou em 40º, milésimo, oitavo no Enem não passou de cota, né? Porque ele é burro mesmo. Mas a conclusão dessa questão é que o que pode nomear o que é gênero e o que é aceitável vai cair no Estado. E aqui a gente vem com aquela discussão que a gente trouxe sobre linguagem não binária. Como eu falei no outro vídeo, eu conheci professores maravilhosos, né? Irã, um beijo, Irã Mello.
Mas quando o Lula decretou que documentos oficiais não podem usar gênero neutro, a gente já teve essa discussão aqui sobre como gênero neutro é uma possibilidade de autorização de existência a vidas, a corpos que são dissidentes de um sistema binário, a gente está falando que no sistema legal esses corpos não são válidos, né? Então o Estado impõe qual regime de gênero é aceitável. Lembrando, não existe o não gênero, é qual sistema de gênero está dentro da norma. E aí uma questão sobre ditadura, que eu achei, como eu falei, gente, aqui a gente vai discutir vários temas, assim, pipocando, depois a gente pode bater papo. É sobre como, quando o poder do Estado atinge a classe média, aí a gente vai chamar de ditadura. E aí também, claro, vamos lá, o que eu quero dizer com isso? O Estado está sempre oprimindo corpos pobres. Olha como a polícia está sempre matando gente na favela. A gente tem consciência da violência policial, de como isso funciona, mas essa polícia não atinge os corpos de classe média. Então tá tudo certo, tá valendo. A gente tem que proteger, né, os corpos. Porque gente da favela é ruim mesmo, é só traficante, isso não tem nada a ver com o sistema, eu coloquei isso lá. São pessoas todas ruins, a gente tem que entender que é isso. Eu tô sendo irônica pra quem é burro, tá? E a gente precisa entender que é quando esse poder sai daí e atinge a classe média que a gente começa a chamar de ditadura. E aí a ditadura também assume o seu lugar de violência, né? Não é pra falar que a ditadura não é mais violenta do que o Estado comum, gente. Vamos pensar. Mas é que esse poder opressor que a gente considera ditatorial, esse poder de morte, né? Se a gente pensar que necrobiopolítica, ele já existe. Ele atinge um determinado grupo de vidas desde sempre. E aí vamos voltar um pouquinho na discussão sobre vidas trans. Né? A gente falou aqui de ditadura, a gente falou sobre vidas trans, e aí vamos pensar na Inglaterra. O que aconteceu na Inglaterra? A classe trabalhadora ganhou o parlamento, né? E ainda assim o discurso é antitrans. Eu tenho um vídeo aqui, eu não lembro nem qual que é o vídeo, gente, mas que a gente discutiu sobre como o movimento gay brasileiro sempre se afastou da esquerda, porque a esquerda sempre falou que as lutas pelos direitos sexuais é uma luta menor e atrapalha o movimento das classes trabalhadoras. E aí vem a classe trabalhadora, ocupe ainda que oprimir essas vidas trans. Não existe um sistema trabalhista em que as questões de gênero e sexo não estão envolvidas. A partir do momento que essas vidas trans estão condenadas por um sistema que já é opressor, há uma opressão ainda maior, que elas não têm lugar nem na fábrica, elas precisam ser prostitutas, o que acontece muito com muitas pessoas trans, é uma briga trabalhista. E as prostitutas devem ter direito a um trabalho digno e não serem assassinadas na rua constantemente. Isso é uma briga trabalhista. A gente não deveria ter lutas trabalhistas que desconsideram paradigmas de gênero e sexualidade, pelo amor de Deus. E aí, nesse ponto, se a gente entende que a luta pelo direito de vidas trans é uma luta pelo Estado de Direito democrático, então a opressão dessas vidas trans deveria ser lida como uma opressão à democracia e como uma parte do processo de desmantelamento da democracia. E aí, essa direita que quer tanto convencer que luta pelo direito das crianças, pela vida das crianças, né? A gente falou isso no Quem Tem Medo de Gênero, da Judith Butler, quais crianças valem, né? Porque as vidas das crianças trans não valem muito menos do que a vida das crianças cis. A direita só vai lutar pela vida das crianças a partir do momento que se assume que toda criança é cisgênera, toda criança é heterossexual. E aí vamos pensar em direita, pensar na direita brasileira. Olha que pensamento interessante aqui que surgiu lá nas discussões. A direita brasileira, naquele movimento ridículo da mamadeira de piroca, criou um discurso tão falocêntrico que as lésbicas eram ignoradas desse discurso. Qual é o problema da mamadeira de piroca? Estão querendo ensinar nossas crianças a ser gays, masculino. As lésbicas são excluídas, as lésbicas não existem, né? E olha como isso parece ecoar aquele discurso de que o sexo sáfico sequer é sexo, que a gente começou esse vídeo. Olha como as coisas, né, continuam com o mesmo sistema discursivo. Ai, gente. E aí, o que é importante também da gente entender, a Butler também fala isso no Quem Tem Medo de Gênero, a gente não tem tempo pra cair na ilusão deles. Não dá. É importante a gente ver vídeos da direita. Gente, não dá tempo. É muita coisa que tem que fazer. Sabe? Pra depois ficar vendo lá Brasil Paralelo, entender. Claro, você tá sem nada a fazer, você quer ver o que esse jumento pensa? Vai com Deus, se divirta. Mas não dá tempo. A gente tem muita luta pra fazer, pra ficar caindo e repetindo dentro da ilusão deles. E aí é um problema que a gente vê acontecendo muito dentro do STF, né? A gente vê o Nicolas Ferreira aí só fazendo merda nesse país, inferno. E tem essa briga constante com a Erika Hilton. A Erika Hilton pelo menos faz coisas por fora e o Nicolas tá lá no Twitter. E aí, falando de Twitter, de redes sociais, o Jones Manuel e o Chavoso perderam suas contas.
Né? O que a gente tira disso, né? Que são ativistas, marxistas, esquerdistas e tal, que vocês não conhecem, deveriam conhecer, Jones Manuel e Chavoso, pelo amor de Deus, né? Estamos em 2026, gente, bora, 5678. Como o poder vê o perigo? Como o poder vê a educação? Porque se essas contas são excluídas por serem perigosas, então quer dizer que o poder entende que a educação é perigosa. E é mesmo. Então sejamos piores, esse é o nosso trabalho como professores. E você vai falar, tia Hélice, mas isso pode levar a gente a ser demitido, né? A gente precisa entender que às vezes a gente precisa de dinheiro e tal, blá blá blá. 2 pontos. Sim, o discurso de ódio, que tanto limita a educação libertadora do Paulo Freire, né? Quanto coíbe com os nossos corpos não tenham espaço. Eu já fui pedida para não dar aula de esmalte, porque poderia ser mal visto pelos pais dos alunos, sabe? Ele tem efeitos materiais e físicos. Não é só uma questão identitária, sabe? Não é só tira o esmalte, isso vai afetar a minha existência porque eu sou uma pessoa não binária. Mas isso tem efeitos materiais, isso tem efeitos físicos. Agora, nunca teve uma luta política em que o sistema de poder simplesmente acatou, sem brigar de volta, sabe? Vai ser difícil, a gente vai perder coisas, faz parte da luta. Mas se você prefere a Venezuela... E aí eu falei de identitarismo, vamos seguir nessa linha, porque uma coisa que às vezes eu sinto que falta as pessoas entenderem, inclusive pessoas dissidentes, é que uma multiplicidade de identidades não significa necessariamente uma multiplicidade de violências. Eu sou bissexual, eu sou polissexual, eu sou pansexual. Vai todo mundo sofrer bifobia. Mas bifobia. O sistema de opressão e de violência não vai ser identitário. Vai ser uma forma de regulação dos corpos segundo os sistemas do poder. Então a gente tem que entender que são discussões diferentes, né? Que a gente pretende caminhar para um lugar onde as identidades deixem de existir, né? As multidões queer do Preciado, mas o fato de a gente estar num momento em que várias identidades estão existindo não significa que existem várias formas de violência. E aí essa violência, como a gente entende com relação ao Estado, né, e ao Estado democrático de poder, teve uma pessoa numa dessas palestras que falou que, em um momento ela falou, se você quer me chamar de bissexual, pode me chamar de bissexual. Se é isso que a gente precisa para ter viabilidade dentro da luta, beleza, chame, dê o nome que precisa ser dado para que a gente consiga entrar dentro disso. E essa questão da violência tem uma violência muito específica que a gente estuda muito pouco, que eu poucas vezes tinha pensado durante as minhas pesquisas, mas que eu conheci pesquisadores maravilhosos, que é a causa intersexo. E as pessoas intersexo, a gente falou isso no último vídeo, né? Elas rompem a ideia de um sexo biológico, porque o sexo biológico exige a binaridade, e fala, a genética é binária, não é? Nunca foi, né? E a gente pode pensar em outros casos, Turner, a gente tem X0, XXY, XYY, e a gente tem pessoas intersexo, pessoas XY intersexo. E isso rompe com o discurso biológico binário, sabe? Só que a violência intersexo, ela é um caso muito específico, que ela é mais registrada, porque ela é mais médica. Né? A gente tem registros médicos em torno disso. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, no Hercule Darban, do Foucault, né? Em toda essa narrativa de como a intersexualidade dessa pessoa afeta a vida dela até levar ao suicídio da Barban. E se a linguagem, voltando nela, né, exige um masculino e um feminino, e o intersexo extrapola esses dois, a pessoa intersexo não tem direito à existência. Né? Voltamos no quem tem direito à existência no nosso Estado democrático. E aí, falando de identidade, uma coisa que é importante é você não precisa conhecer todas as identidades. Você não vai conhecer todas as identidades. Nós estamos em um momento em que tem tantas identidades de gênero e de sexualidade que não tem como você conhecer todas. Você precisa conhecer as que estão em contato com você. Essa é a sua função. A pessoa que quer ser respeitada desse modo, ser conhecida desse modo, beleza. De resto, você não precisa conhecer todas, você não vai conhecer todas. Assim como em qualquer área do conhecimento, você não vai saber tudo. Nunca, nunca, nunca. Imagina você é da literatura brasileira. Você já leu, imagina, você, professor de literatura brasileira, já leu O Menino da Gouveia? Imagino que não, é um conto ali homossexual que surge, se não me engano, na década de 1910, muito específico. Não, a gente não tem conhecimento de tudo, né? E ter esse conhecimento absoluto não implica em uma ação política mais efetiva. Esse o ponto, né? É pensar nisso enquanto uma luta política e não uma luta identitária. E falando em luta política, vamos falar da equiparação da homofobia ao crime de racismo. Quais são os problemas disso? Conseguimos criminalizar a homofobia, viva! Mas a gente não tem legislação para isso, né? Uma decisão do STF que equipara a homofobia ao crime de racismo em 2019. Isso atrapalha, inclusive, a documentação histórica da violência contra corpos dissidentes no Brasil. Por quê? Porque se cai na lei como crime de racismo,
Então, como que historicamente a gente vai conseguir voltar aqui, coletar documentos e entender não só o que era crime de dissidência de gênero, como que era crime de racismo? Isso atrapalha na construção documental da história, pelos dois lados. E falando em documento, a questão do documento é muito interessante, né? Eu trabalho agora com fabulação crítica, que é um modo de interpretação literária, de crítica literária, da ficção como modo de ler a história. E tem uma oposição, né? A literatura é ficcional, a literatura é mimética, blá blá blá, enquanto a história é documental. Mas os documentos da ditadura têm tanta mentira, sabe? São tantas pessoas que mentiam porque estavam sendo torturadas, que a gente tem que romper, às vezes, um pouco essa ideia da veracidade do documento histórico. Isso não é declarar fim à história, tá tudo errado, não. É só tomar cuidado com como os discursos são construídos, né? Voltando à construção da verdade a partir do sistema discursivo. E aí, para terminar, vou continuar falando de obras ficcionais, eu quero terminar isso aqui pensando na censura. Né, obras ficcionais sempre foram censuradas. Se obras ficcionais sempre foram censuradas por governos opressores, qual é o perigo da ficção? O que esse lugar que não é histórico, é simplesmente especulativo, pode causar de tão grave que um regime opressor precisa suspender essa literatura, essa arte? Aqui hoje eu não vim dar muita resposta não, eu vim deixar a pergunta, tá? Semana que vem a gente bate mais papo.